Olá pessoal, tudo bom? Bom, essa agora é a nossa próxima videoaula. Na aula passada, a gente não conseguiu terminar quase nada, na realidade a gente só viu a teoria sobre flexão e a gente acabou vendo também o erro gravíssimo que aconteceu na nossa laje. Então, hoje nós vamos resolver esse problema da laje e outras questões. Bom, vamos lá. Aqui está a armadura que deu na aula passada, 525 centímetros quadrados. Gente, é um absurdo isso daqui. E agora o que a gente vai ver, vamos continuar a apostila. Gente, aquilo ali é o valor que deu no software, né? Na calculadora do software. Mas nós vamos ver como é que a gente calcula usando tabelas, né? Bom, primeiro, esse que a gente recebeu aqui é o MK. Vamos calcular ele em quilonewtons por vezes centímetros. Então, para transformar ele em quilonewton vezes centímetro, eu vou até colocar aqui, gente, o momento característico, tá? Momento característico, ou seja, o momento característico, ele vai ser igual. Prestem atenção. Se vocês verem aqui, ele está em tonelada força vezes metro por metro. Esse por metro não muda, entendeu? Não muda. O que vai mudar é tonelada força vezes metro. Tonelada força equivale a 10 quilonewtons. E o metro vale 100 centímetros. Então, se eu multiplicar 7,75 vezes 10 vezes 100, eu vou ter 7.750, que é uma carga elevadíssima até para vigas, tá, gente? É uma carga elevadíssima. Agora a gente vai calcular o momento de cálculo. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um momento de cálculo e a gente aumenta ele para a gente considerar no cálculo? Então, a gente vai aumentar 40%, que é o valor de norma. Então, a gente faz o momento característico vezes 1,4. Que dá, aqui não é tonelada força vezes metro, aqui é quilonewton vezes centímetro por metro. Aqui novamente, quilonewton vezes centímetro por metro. Nós temos um momento. Agora, gente, a gente calcula uma coisa chamada Kc. Kc é uma constante auxiliar do concreto, que na realidade a gente calcula que é igual à altura útil, não, é igual a faixa vezes a altura útil ao quadrado dividido pelo meu MD, que é o momento de cálculo. Olha aqui, gente, se a gente for para a nossa tabela, para concreto C25, o que acontece? Aqui, ó, o domínio 3, que é o nosso limite é o domínio 3, é esse aqui. Nesse limite, a gente chega um Kc de 2,3. Ou seja, o nosso extrapola o limite, ó. 2,3, os próximos são tipo 2, 0. O nosso, pra vocês terem ideia, é 0,5. Então, é muito, muito pequeno. É muito pequeno assim, é um valor muito baixo, né? Significa que o concreto está sendo muito solicitado, entendeu? Você tem um momento muito alto e você tem umas dimensões muito baixas. Então, o que você faz? O que a gente faz?
a gente calcula esse D aqui, a gente calcula a altura útil, mas a gente usa o KC, que é a constante auxiliar, a gente usa o KC limite. No caso, o KC limite é 2,3. Então, a gente vai calcular um novo D. Novo D vai ser igual a raiz do KC, que é 2,3, vezes o nosso MD, que é o momento, dividido pelo nosso BW, que é 100. Ou seja, a gente precisa de um D, só que é o seguinte, não é só D, tá, gente? Porque nós precisamos saber qual é o H. O H vai ser o nosso D mais D'. 17. Não dá para o pedreiro fazer uma altura de 17,79. Você vai ter que fazer H efetivo de 20 centímetros. Então tá. Então, se nós fizermos uma altura de 20 centímetros, vai dar certo? Teoricamente, vai dar certo. Entendeu? Então, a gente precisa aumentar a altura da nossa laje. E não é só essa laje, tá, gente? É essa laje daqui do lado também. Porque essa laje está segurando essa laje. Entendeu? Então, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos lá no modelador estrutural, na cobertura. Peraí, vem edifício. Edifício não. Aqui, ó. Nesse formas. Modelador estrutural. Agora, a gente vai aumentar a altura da nossa laje em 20 centímetros. E eu vou aumentar essa aqui também em 20 centímetros. Teoricamente, é para acabar o problema da laje. Vamos ver? Vamos lá, se a gente acaba o problema da nossa laje. Pessoal, eu preciso explicar para vocês sobre essa questão do D, do MD aqui da tabela. Ó, MD, gente, é o nosso momento de cálculo. MD, D é de design, é o momento de cálculo. A gente calculou esse momento aqui a partir do momento característico. A gente multiplicou o momento característico por 1,4. Ou seja, a gente aumentou 40% do nosso momento. Aí a gente calcula essa constante auxiliar aqui, que é o KC. O KC, gente, ele é o BW vezes o D ao quadrado dividido por MD. Se vocês perceberem, B ao quadrado vezes D ao quadrado, BW vezes D ao quadrado, é as dimensões da minha peça. E MD é o momento. Vocês não concordam comigo que quanto maior as dimensões, mais resistente vai ser a minha peça? Então, maior vai ser o meu KC. Se for maior o momento, menor é o meu KC, porque o momento está aqui dividindo. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem o momento embaixo dividindo, ou seja, quanto maior o momento, menor o KC, e você tem as dimensões em cima multiplicando, ou seja, quanto maior as dimensões, menor o KC. Entendeu? Então, quanto menor as dimensões, menor o KC. Quanto maior as dimensões, maior o KC. Então, essa é a questão dessa constante auxiliar. Aí, o Libânio, ele fez uma tabela que relaciona o meu KC com o meu KS. Aí, é o seguinte,
mostrar para vocês o que é esse KS. Como a gente usou um KC de 2,3, o nosso KS vai estar nessas 3 colunas aqui. Só que uma dessas colunas é para CA25, ou seja, é o aço para concreto armado 25. E esse aqui é o 50, esse aqui é o 60. Normalmente a gente usa o 50 para construção, entendeu? Então a gente vem aqui, usa o 0,028, entendeu? Então, se você entrar aqui, o nosso KS vai ser igual a 0,028. Entendeu? Para que serve o KS? Bom, se você vir nessa formulinha aqui, ó, KS é igual a AS vezes D dividido por MD, é a mesma coisa que a gente fazer o AS igual o nosso KS vezes MD dividido por D, que vai dar exatamente 19 centímetros quadrados. Ou seja, essa é a armadura que dá no meu aço. Se a gente usar uma bitola se a gente usar um diâmetro de 1 centímetro, que é a mesma coisa que 10 milímetros, a gente vai precisar de um número de barras da seguinte quantidade, igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. É essa área. Oh, porcaria. É essa área dividida por 4. Isso aqui é a área de um diâmetro. Para a gente saber qual é o número de diâmetros que a gente vai precisar, de barras que a gente vai precisar, a gente faz o 19 dividido por isso, que dá 24,4 barras numa distância de 1 metro. Se a gente usar uma barra de 10 centímetros, a gente vai precisar de 24 barras, ou seja, a distância entre barras vai ser 100, vai ser o valor da minha faixa, que no caso é o B, né? B dividido por esse número de barras menos 1. Ou seja, eu vou precisar de uma distância de 4 centímetros de uma barra até a outra. É muito pouco, entendeu? Então eu teria que aumentar o diâmetro. Por exemplo, eu coloco 1,25. Dá 6 centímetros. Se eu colocar 1,6, aí dá 11 centímetros, 10 centímetros. Então, gente, eu teria que usar uma barra de 16 milímetros. Vamos ver o que deu no programa. Ó, no programa não tem mais erro na laje, ó. Vamos lá ver. Lembra que a gente calculou, deu certo, tal. No cálculo deu certo. Vamos ver se na realidade deu certo. Tá vendo que não tem mais problema na laje? Então, deu certo. Agora, o que nós vamos fazer é verificar a armadura que deu nessa laje. Vamos lá. Laje, edição rápida de armaduras. Olha agora quanto deu. Vamos tirar as faixas e vamos colocar as armaduras para ver. Momento negativo nesse sentido. Ó, deu ferro de 20. Ele colocou ferro de 20. Aqui ele deu ferro de 16. Lembra que a gente calculou e deu ferro de 16? Então,
Nessa laje aqui deu ferro de 20. Por que a gente usou, gente, essa faixa aqui, tá? Ó, a gente usou essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui é muito solicitada por causa do pilar. Mas a gente teria que distribuir melhor. Essa faixa aqui, ó, deu 12, fio de 12,5, que já é mais coerente. Se a gente aumentar a viga daqui para cá, a gente já resolve um problemaço. Então, gente, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como eu resolveria esse problema se eu aumentasse a viga daqui para cá. E a gente vai ver outras coisinhas também. É isso aí. Um abraço a todos. Valeu.